se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do pássaro de fogo. Era uma noite abafada no interior do Espírito Santo, quando o céu sobre a serra do castelo se rasgou em uma luz avermelhada. Os moradores da vila de Pedra do Norte acordaram sobressaltados, ouvindo um som agudo que lembrava o grito de um animal sendo queimado vivo. O mais velho do lugar, seu Agnello, caiu de joelhos ao ver o clarão e começou a rezar em latim, dizendo que o presságio tinha voltado. Há muitos anos, dizia-se que um espírito antigo dormia nas profundezas do morro. Chamavam-no de pássaro de fogo, uma criatura ancestral que se manifestava em tempos de tragédia ou pecado coletivo. O fenômeno era cíclico, mas ninguém sabia ao certo o que o despertava. Apenas os antigos conheciam os sinais, o calor fora de época, o sumiço de animais e o cheiro de enxofre no vento. Na manhã seguinte, as árvores da encosta estavam chamuscadas, como se um incêndio tivesse lambido suas folhas. Porém, nenhum rastro de fogo comum fora encontrado. Apenas penas negras de mais de 1 metro de comprimento, fumegantes e impregnadas com um líquido escuro e pegajoso. O prefeito mandou isolar a área, mas ninguém ousou se aproximar. Aos poucos, rumores começaram a se espalhar. Diziam que o pássaro de fogo levava embora os que escondiam crimes. Quem traísse a própria família, mentisse por ganância ou tirasse a vida de outro sem arrependimento estaria marcado. Bastava a criatura sentir o cheiro do sangue derramado ou da mentira costurada no escuro. Na terceira noite após o clarão, uma jovem chamada Jéssica sumiu de casa sem deixar vestígios. O quarto estava intacto, exceto por um rastro de penas enegrecidas levando até a janela, aberta para a serra. Sua mãe, enlouquecida, dizia ter visto uma criatura do tamanho de um caminhão deslizando pelo céu como uma labareda viva. As autoridades locais tentaram abafar os relatos, mas algo maior estava prestes a emergir. O calor aumentava a cada noite, e os bichos da floresta haviam desaparecido. Nem mesmo os grilos cantavam. As igrejas voltaram a se encher, mas nem os padres conseguiam dormir. Um deles, o padre Olavo, dizia ver olhos incandescentes vigiando o altar durante a madrugada. O povo começou a fugir. Os que ficaram, rezavam ou se embriagavam, tentando fingir que tudo era invenção. Mas a verdade é que todos sentiam, algo acordou na serra, algo que não aceitaria o silêncio como resposta. O medo se espalhava como praga em lavoura seca. Durante a missa de domingo, uma idosa entrou correndo na igreja, gritando que o corpo do neto fora encontrado preso a uma árvore, de cabeça para baixo e com a pele marcada por símbolos queimados. Ninguém conseguiu entender como aquilo era possível. Mas o pior ainda estava por vir. Os mais antigos começaram a falar. Diziam que, há quase um século, um grupo de homens ricos e poderosos selou um pacto com o espírito da serra para garantir prosperidade à vila. Ofereceram almas em troca de fartura. Durante anos, a região floresceu inexplicavelmente. Até que os descendentes desses homens começaram a morrer em circunstâncias horríveis. Cada geração deixava um nome apagado nos registros, alguém que sumia do mapa sem deixar rastros. Todos achavam que eram apenas histórias, mas agora tudo fazia sentido. Os filhos daqueles que selaram o pacto estavam sendo levados. O pássaro de fogo havia voltado para cobrar a dívida. Padre Olavo tentou alertar o bispo, mas ninguém em Vitória lhe deu ouvidos. Foi então que ele decidiu agir por conta própria. Subiu até a serra com um pequeno grupo de fiéis, levando sal, cruzes e hóstias consagradas. Voltaram apenas 2, mudos, trêmulos, incapazes de descrever o que haviam visto. Apenas um deles, dias depois, rabiscou em um papel com as mãos ainda sangrando. É feito de chamas, mas seu olhar é vazio como a morte. Ele se alimenta do arrependimento tardio. Não há perdão. A cidade entrou em colapso. Estabelecimentos fecharam, escolas pararam de funcionar. Ninguém queria sair de casa após o pôr do sol. E mesmo durante o dia, a névoa vermelha que descia da serra tornava tudo sufocante. As sombras se alongavam mais cedo, como se a noite chegasse antes do tempo. A polícia local abandonou os postos. Alguns moradores armaram barricadas nas estradas. Mas não havia como lutar contra aquilo.
Uma criatura que voava como brasa viva, silenciosa, surgindo em janelas e telhados para buscar os condenados. Numa tentativa desesperada, um jovem chamado Tiago, cujo avô foi um dos fundadores da vila, decidiu subir até a Gruta dos Silvos, um lugar evitado até pelos animais. Seu avô dizia que lá havia um homem que nunca morria, condenado a vigiar o fogo sagrado do pacto. Tiago levou apenas uma lanterna, um terço e uma garrafa de cachaça. Caminhou por horas até o ar ficar pesado, quente, como se estivesse dentro de um forno. A gruta exalava um cheiro metálico, de sangue fervente. Lá dentro, ele encontrou um velho coberto de fuligem, com os olhos acesos como carvões. O velho disse se chamar Áureo, e confirmou tudo: o pacto foi real, selado com fogo e carne. Ele era o último dos guardiões. Sua função era impedir que o espírito se libertasse, mas os descendentes haviam deixado de realizar os rituais de contenção. Agora, o pássaro de fogo não estava mais preso. Tiago exigiu saber como deter a criatura. O velho riu com os dentes em brasa e respondeu: você só pode oferecer algo de igual valor. Uma vida por outra. Um sangue inocente por um sangue antigo. Tiago entendeu o peso daquilo. Voltou para casa com os olhos fundos e o coração em guerra. Na mesma noite, foi visto saindo com o próprio irmão mais novo nos braços. Ninguém sabe o que aconteceu de fato, mas o garoto nunca mais foi visto, e, desde aquela noite, o calor diminuiu. Por um tempo, o pássaro de fogo sumiu. A vila retomou o fôlego. Mas todos sabiam, aquilo não era o fim, apenas uma pausa. Anos se passaram e uma nova geração cresceu sem saber da verdade. Os registros da tragédia foram escondidos, e os mais jovens achavam que tudo era lenda para assustar criança. Até que corpos começaram a aparecer novamente. Desta vez, as vítimas eram turistas que acampavam perto da serra. Um grupo de trilheiros foi encontrado com os rostos carbonizados e os olhos abertos, como se tivessem visto algo que queimou suas almas. As autoridades tentaram culpar incêndios naturais, mas não havia nenhum foco visível. Jéssica, uma pesquisadora de folclore, chegou à vila para investigar. Conversou com os mais antigos, reuniu relatos e subiu até a gruta. Lá encontrou as paredes cobertas por inscrições em língua morta e um altar de pedra com marcas recentes de sangue. No caminho de volta, Jéssica teve a visão: uma ave colossal, feita de brasas e penas flamejantes, cruzava os céus em silêncio, deixando um rastro de morte por onde passava. Acordou caída no chão da trilha, com marcas de queimadura na pele, mas viva. Ela tentou avisar as autoridades, mas foi ridicularizada. Resolveu então gravar vídeos, escrever artigos, alertar o mundo. Porém, todas as suas publicações foram misteriosamente apagadas, e seu computador pegou fogo do nada em pleno aeroporto de Vitória. De volta à vila, ela encontrou os olhos do velho Áureo gravados nas paredes da gruta. Ele deixará um aviso: a besta agora escolhe suas vítimas pela memória. Quem sabe demais se torna o próximo. Na madrugada do dia 2 de agosto, a vila acordou com o céu tingido de vermelho escuro. O calor era insuportável, e o vento trazia um cheiro de carne queimada. Não havia dúvida, o pássaro de fogo estava de volta. Desta vez, ele não veio para caçar em silêncio. Veio para cantar. E seu canto era um lamento, um som ancestral que ressoava nos ossos e fazia os vivos sangrarem pelos ouvidos. As casas começaram a pegar fogo de dentro para fora, como se a maldição viesse do coração dos moradores. Apenas Jéssica, agora marcada pela ave, teve forças para se mover. Com um crucifixo nas mãos e um manuscrito deixado por Áureo, ela correu até a gruta. Lá, fez o ritual de contenção, oferecendo a si mesma como nova guardiã do pacto. Enquanto o fogo se aproximava, Jéssica recitou as palavras e cortou a própria mão sobre a pedra ritual. O chão tremeu, e o canto da ave parou abruptamente. O céu clareou. O povo viu o pássaro de fogo explodir em chamas e desaparecer. Desde então, a vila vive em paz. Mas uma nova inscrição apareceu na entrada da gruta: quando o último dos nomes esquecidos for lembrado, a chama renascerá. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se.
Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.